velho, a gente tem que saber se vai dar tempo pro Cuca fazer esse trabalho que você tá falando, né? Manda a bomba aí, Vapé. Ontem... Mas tem o brasileiro inteiro. Ontem, no minuto 87, né? Houve um protesto do futebol feminino do Corinthians, com o treinador, né? Foi no ano de 87 lá que aconteceu o negócio dos jogadores do Grêmio, né? Na Suíça, né, Mauro? Nem puxa esse assunto que eu vou defender o Cuca. Aí, Nem puxa tô esse falando bomba, que teve isso aí, eu moro no Tatuapé, ontem à noite os bastidores estavam falando que o Cuca, em particular, chamou até o Duílio pra querer desfazer o negócio, né? O negócio que sério? O contrato, né? Bomba. Chegou. Calma, então é informação. Uma cachoeira, né, fonte? Ou seja, o Cuca chegou a falar com o Duílio, pensando em melar tudo. Isso. Vamos desfazer, se estiver atrapalhando tudo. Chegou isso, né? E se o Corinthians aceitar, quer dizer, então não vai dar tempo de fazer esse trabalho. Em relação ao jogo, né, o Corinthians faz um golaço com o Roger Guedes mesmo, que está sendo o principal jogador na temporada. O Roberto tem 10 jogos aí que não marca, mas o Goiás joga melhor. A Podi faz um gol pra mim e a Podi fez um golaço, hein? Entrou no jogo. Perdeu um gol feito também, cara a cara com o Cássio. O final de tudo foi feliz pro Goiás, né? E eu olhando de 20 clubes no futebol brasileiro, na Série A, se o Botafogo não perder hoje do Bahia, Mauro, já tem 13 que já perderam, ó. Você vê que o Campeonato Europeu fica... vários times, só tem 6 que... Todo ano não chega na 10ª rodada sem mais invicto. Já caiu 3 treinadores, né? Além disso. Quer dizer assim, o Corinthians não fez uma boa partida de novo, jogou mal, o Goiás foi dominante, mereceu a vitória. Né? Eu tava primeiro tempo, a gente estava aqui trabalhando, fazendo canelada. Segundo tempo acompanhei, o Goiás foi melhor mesmo que o Corinthians. Agora vamos esperar essa semana, né? Tem a semana da Copa do Brasil, depois o Clássico contra o Palmeiras, depois Libertadores. E vamos ver como é que fica a situação do Cuca, né? Eu sei que ele é... Boa noite, seus pão na chapa, tranquilidade com vocês. E aí, como foi a semana? Como começou a semana? Como está sendo a segunda-feira para vocês? Tranquilo? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos aqueles que estão assistindo, né? Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, deixar aquele likezinho maroto, compartilhar com os amigos. E vamos aqui falar um pouco do que foi o final de semana no futebol, né? Vamos começando falando aqui, né? Vocês viram aí um pedaço desse vídeo. Cara, é ridículo, né? O torcedor hoje do Corinthians, ele precisa parar e pensar um pouco sobre o seu time também. Hoje o Corinthians está passando por uma situação muito perigosa no Campeonato Brasileiro, né? Não está se encaixando nos campeonatos que está disputando. Já vem do Campeonato Paulista mediano e agora começa o Campeonato Brasileiro ruim também, né? Dando trabalho e ainda para ferrar ainda com essa polêmica do Cuca, né? Cara, não defendendo, não que eu não defendo esse tipo de atitude, de situações, né? O cara tá sendo julgado, o cara tá sendo discriminado por uma coisa que aconteceu lá atrás, há 37 anos atrás, né? 35 anos atrás, mais ou menos isso. Foi em 87. E claro, estamos em outras épocas, estamos em outras situações. Hoje tudo que se fala, tudo que acontece é visto, é comentado, né? E aí a gente pega muitas pessoas querendo os seus likes, né? E joga no ventilador essas coisas, né? Quando o Cuca foi contratado pelo Palmeiras, não teve esse burbulho. Quando o Cuca foi contratado pelo Atlético, não teve esse burbulho. O Cuca já assumiu diversos times e não foi falado sobre esse assunto. E agora veio esse assunto. Por que veio esse assunto? Porque ele está assumindo o Corinthians, porque o Corinthians tem a torcida que defende, a torcida que protege, a torcida que é isso e aquilo. Será que se fosse o contrário, teria todo esse burbulho, né? Sendo um caso antigo, lá atrás. Outra, ele ele foi julgado, ele foi condenado porque ele não teve defesa, ele não apresentou defesa, até porque não foi falado nada. Imagina você, quantas pessoas são julgadas em um caso, onde nem tá sabendo o que tá acontecendo, só chega a intimação na sua casa, e você é intimado, né?
Já aconteceu comigo de chegar uma multa para mim, eu não ser notificado e os pontos caem na minha carteira. E o que aconteceu? Voltou atrás? Não, você entra com recurso e acaba o quê? Acaba que você perdeu, porque passou-se o tempo. O que aconteceu com ele foi a mesma coisa. O cara tem mulher, o cara tem filhas, né? Imagina como tá a situação da família desse cara. E outra, o cara chegou no Corinthians para tentar resolver o problema do Corinthians e a própria torcida está causando um burbúrio, porque muitos torcedores não querem o treinador. Tudo bem, não sou corintiano, não torço por Corinthians. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Mano Menezes no Palmeiras. Quando o Mano Menezes veio pro Palmeiras, eu, como torcedor do Palmeiras, também odiei, critiquei, reclamei, mas assim que ele estava no clube, assim que ele estava no time, a gente apoiou. Porque a gente precisava naquele momento do apoio, né? Precisava apoiar a decisão da diretoria. Primeiro que a decisão da diretoria do Corinthians ultimamente é cada tiro no pé, cada passo que o Duílio dá é um passo em falso que ele dá. Ele já deveria ter contratado um técnico no começo do ano, ele já teve esse teste o ano passado com o Silvinho, não deu certo, aí trouxe o VP estava dizendo que não ia ficar, e ele não tomou providências, né? E deixou acontecer o que aconteceu. Então, eu acho que agora, no momento, é hora da torcida do Corinthians apoiar o time como sempre fez, abraçar o time como sempre fez, tem um jogo decisivo quarta-feira contra o Remo, não pode perder, e depois tem um jogo decisivo contra o Palmeiras no sábado também, não pode perder, tem que pelo menos arrancar um empate desses dois jogos aí, fazer os 2-0 contra o Remo, levar para os pênaltis, se perder nos pênaltis, amém, loteria, mas se vencer também traz uma motivação, se empatar com o Palmeiras ou até mesmo vencer o Palmeiras, que não é difícil, né? Futebol é jogado, não falado, principalmente clássico, né? Aprendi muito isso sendo palmeirense. Então, tudo isso são lances. Eu tô dando uma olhada para lá porque tá passando o jogo do Botafogo e do Bahia, né? Tá 1-1 por enquanto. O primeiro tempo acabou, tá voltando agora os jogadores. Então, é complicado, né? A situação hoje não é uma situação de briga, e sim de apoio, né? A torcida do Corinthians conhece muito bem essa situação de enfrentar a Série B, de enfrentar a zona de rebaixamento. Então tá na hora de apoiar o time, né? Tá na hora de correr junto com o time, mesmo o time não é ruim, na minha opinião, precisa ter algumas mudanças ali no elenco, né? Colocar uns jogadores mais novos com esses jogadores mais veteranos, que o time vai acertar, né? É minha opinião como torcedor. Se eu fosse corintiano, eu estaria apoiando a situação hoje, já que está o Cuca, que fique o Cuca, vamos apoiar e que seja o que Deus quiser, né? Se fosse também outro treinador, teria que apoiar também, né? Infelizmente, o Tite não vai vir. O Tite já falou que não vem para o Corinthians, não vem para outro time. O Tite pensa na Europa, não está pensando em times brasileiros, não está pensando em sul-americano nenhum, ele está pensando na Europa. Não sei qual foi a ilusão que deram para ele, mas ele quer saber da Europa, ele quer expandir seus conhecimentos, né? Ok, tranquilo, é um direito dele. A mesma coisa foi a torcida do Flamengo sonhando com o Jorge Jesus, brigando, querendo o Jorge Jesus. Agora tá lá o Sampaoli. Se você não apoiar, se você não torcer pro seu clube, pro seu time, quando tá aqueles treinadores, a gente sabe que é difícil. Mas o treinador não joga sozinho. O treinador também, ele escala o time, ele coloca o time e os jogadores jogam. Olha o São Paulo. O São Paulo jogou no sábado, não convenceu, mas venceu. Porque os jogadores jogaram com vontade, com raça, com amor, coisa que não estava fazendo com o Rogério Ceni, né? Já entrando no assunto São Paulo, vamos sair desse lance do Corinthians, né? Deixar isso pra lá, né? Porque eu acho que já tá na hora da torcida parar agora e apoiar, né? O Cuca hoje já teve uma conversa com o Duílio, falou que se tivesse atrapalhando o clube, que ele sairia numa boa, se rescindir o contrato numa boa. Pô, o cara tá tentando fazer de tudo pra arrumar o time. Aceitando a rescindir contrato. A gente tem o Cudê lá no Atlético Mineiro que não quer largar o Atlético porque não quer rescindir o contrato por causa da multa. E a gente tem um Cuca falando que rescinde o contrato, abrindo mão da multa. Então é complicado, né, torcedor? Pense um pouco aí, põe a mão na consciência e talvez agora é hora de apoiar e não de criticar, né? Voltando para o São Paulo, vamos falar um pouco que foi o São Paulo no sábado, né? O São Paulo não jogou muito bem, mas já foi um time melhor, já foi um time com padrão, já foi um time que teve Luciano jogando na posição que sempre gostou, o próprio
O próprio goleiro pegando tudo, fechando tudo. O goleiro que não tava, toda bola que estava pro gol era gol, né? Já conseguiu mostrar melhor futebol, melhor a zaga mais consistente, né? O Beraldo e o Arboleda. O meio-campo mais consistente, já conseguiu melhoras. Porém, tomou o sufoco do América porque fez o gol, achou que já estava tudo ganho. O primeiro gol até do São Paulo, na minha opinião, irregular. O Luciano empurra o jogador, porém, decisão do árbitro de campo, não deu a falta e aí considerou o gol, né? Para mim também o jogo é jogado, não falado, né? Contato no futebol a gente sabe que vai ter, paciência, né? O São Paulo não tem culpa com isso. Ganhou, mas não convenceu. Vamos ver agora, amanhã o São Paulo tem um jogo importantíssimo, né? Não só pela motivação, vai para o jogo mais motivado, né? E também financeiramente, né? Passando de fase, o São Paulo vai ter um dinheiro a mais entrando. E também vai ter mais motivação para poder trabalhar mais, né? Agora o Dorival teve mais tempo, já trabalhou domingo, a segunda, né? Acho que domingo, se eu não me engano, deu folga, mas já teve hoje para trabalhar e joga amanhã em Itu. Então, assim, o São Paulo vai precisar mostrar um pouco de futebol, vai precisar vencer, vai precisar jogar bola contra um fortíssimo Ituano, que parece que não, mas é forte sim. Fez bons jogos no Campeonato Paulista, se classificou nas Bacias das Almas porque o grupo deles era muito ruim, muito chato, mas conseguiu se classificar, tirando o fortíssimo Santos, né? Por nome, mas é forte, né? E conseguiu se classificar. Então o São Paulo amanhã tem uma batalha muito forte para mostrar que está mudando, que está com outra mentalidade, que quer mostrar futebol, que quer jogar bola, né? E aí eu vou trazer também, assim que acabar o jogo, eu vou trazer as análises para você. Estou pensando em fazer um react aqui depois do jogo, ou mesmo ao vivo, não sei, sobre o jogo do São Paulo. Tô aqui pensando, se eu tiver tempo amanhã a gente faz, se eu não for trabalhar, porque às vezes eu tenho que trabalhar até mais tarde. Agora, saindo do São Paulo, indo para o Santos e Atlético Mineiro, eu vi os melhores momentos. Nossa, ridículo, né? O Atlético Mineiro não joga, não enquadra, não consegue encaixar o seu futebol, tá numa crise né? Com o técnico não quer sair, não quer abrir mão da sua multa, uma multa milionária, que não dá para entender como a diretoria faz uma multa milionária com técnico de futebol, principalmente, inclusive o Kudê, que nunca ganhou nada, não é um técnico de expressão, e fizeram um contrato desse, né? Então com isso o Santos também, a gente sabe da situação do Santos, o Santos tem jogadores que não comportam o nome do Santos, mas que estão ali, que estão dando a vida, que estão correndo, que estão tentando fazer com que o Santos volte à elite de cima, né? Mas tá difícil, tá complicado, né? Também tem um jogo importantíssimo essa semana pela Copa do Brasil. O Santos venceu o primeiro jogo por 2-0, então agora o jogo é na Vila Belmiro, né? Venceu fora de casa por 2-0 o Botafogo de Ribeirão e agora joga em casa. Então tá com grandes chances de se classificar para a próxima fase. Mas como eu disse, o futebol é jogado e não falado. O Botafogo pode surpreender o Santos, meter um 2-0 ali, segurar o jogo e ir para os pênaltis e ganhar, e também pode simplesmente ganhar de 3-0 ou até mesmo perder, né? Eu acredito que o Santos vai passar para a próxima fase do campeonato da Copa do Brasil, né? E aí vamos ver como é que vai ser os confrontos, né? Já saindo do Santos, entrando no Palmeiras, né? O Palmeiras fez um jogo ontem um pouco abaixo no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Palmeiras foi abaixo, não foi um jogo bom. O Palmeiras está tendo muita dificuldade nesse começo de ano, tá tomando muito gol, coisas que não tomava. O meio campo do Palmeiras não está se encaixando depois da saída do Danilo, né? O time anda meio espaçado ali no meio campo. O Zé Rafael, às vezes, ele entende que ele é um volante de contenção ali que joga um pouco mais para a zaga, mas às vezes ele tem aquele raciocínio que ele tinha quando ele chegou no Palmeiras, que era aquele volante de saída, né, que pegava a bola e saía, distribuía, então ele tá errando muitos passes, né? O Gabriel Menino muito abaixo ontem, ele foi sair uma bola no meio campo, ele chutou a bola, já jogada ensaiada dele, ele deve ter ensaiado com a torcida, porque ele chuta a bola para a torcida, né? Tava muito abaixo ontem. Agora o Rios não, o Rios já entrou muito bem, é um jogador muito firme nas suas decisões, joga muita bola, né? Tivemos também no ataque o próprio Dudu jogando muito bem também. Tivemos uma falha do Danilo horrível, né? Então assim, você para pensar um pouco, o Palmeiras está um pouco
dando muito espaço pro seu oponente e tomando decisões erradas, né? Que o Danilo, o Murilo, a bola tá vindo cruzada, ele acha que a bola vai sair, porque tava vindo muito forte, ele abaixa a cabeça. O zagueiro não tem que achar nada, tem que colocar a cabeça na bola e acabou. Se fizer gol contra, infelizmente acontece. Mas se não, se ele tira aquela bola e dá uma casquetinha para fora, não toma o gol, né? E inclusive o atacante do Vasco estava numa posição boa, um cara muito oportunista, é um cara bom, né, de futebol. Se eu não me engano, ele era do Juventude o ano passado e vários times querendo ele e o Vasco levou, né, pagou uma bala por ele. Então, o Palmeiras precisa acordar para o campeonato, porque o Dudu falou na jogada passada contra o próprio Cerro Porteño que uma hora o Palmeiras não vai conseguir virar. Ontem foi um deles. O Palmeiras sai perdendo de 2-0, consegue forças para empatar e até para virar, não teve sorte, mas bateu na trave, né? Então ficou ali no quase, mas quase conseguiu empatar, virar o jogo. Se vira esse jogo, nossa senhora. E aí hoje a mídia não conseguia bater no Palmeiras. Por quê? O único assunto que a mídia tinha para falar do Palmeiras é que o Palmeiras está muito passado e que está dando oportunidade para o seu oponente e que não está sabendo aproveitar as oportunidades, mas é um time muito concentrado, é um time muito forte, é um time que mesmo sem o Abel Ferreira no campo conseguiu fazer o empate e por pouco não teve a virada, né? Vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixe nos comentários o que vocês acham sobre essa situação do Cuca, se já não está insuportável, se já não está na hora de parar e apoiar o técnico e o time, né? Para que esse técnico possa olhar para o time de outra forma e escalar esse time, né? Os comentários deixe seus palpites sobre o jogo do São Paulo e Ituano, amanhã Ituano e São Paulo, quem ganha, quem não ganha, né? Não esqueçam de deixar nos comentários aí também sobre o Palmeiras e sobre o Santos. Passa ou não passa, né? O Palmeiras joga contra Tombense lá em Minas, né? Se eu não me engano, em Uberlândia, não vai ser em Minas. E aí o Palmeiras está com a vantagem também de 2 gols de diferença, ganhou de 4-2 o primeiro jogo, mas a Tombense não é besta, deu dificuldade pro Palmeiras aqui, vai vir para cima. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Uma boa noite para todos, uma excelente semana. Amanhã eu estou de volta e esperando a ajuda de vocês aí, hein? Tchau, obrigado!